Pai Damião, por que adoecemos? Algumas pessoas adoecem mais, outras adoecem menos. Além da questão da alimentação, existe o karma que cada um tem que passar de acordo com algo que aconteceu na vida passada em termos de adoecimentos? Para falar por que vocês adoecem, é importante falarmos sobre a estrutura imunológica, a relação que tem com o plano espiritual. O sistema imunológico do corpo, projetado como humano, está em total sincronicidade com o plano espiritual, assim como cada célula das bilhões de células que compõem o corpo em um sistema chamado sistema emocional. De forma bem simplista, sistema emocional. Um ser em estrutura humana que cuida do seu sistema emocional já evolui em máximas em processos de imunidade. Já protege ainda mais o seu corpo físico. Porque a probabilidade do espírito ser aprisionado em dores, e tais dores são porque existe um propósito a ser empreendido, mas o corpo e a mente aprisionam aquele espírito, impedindo que o espírito realize o que deve ser feito, por meio de sistemas egóicos e altamente voltados à materialidade, aos prazeres da matéria. E aqui já falei que existem 3 pilares de desvios da matéria que precisam ser muito bem diligenciados: dinheiro, alimentação, comidas e prazeres sexuais. São 3 pilares que muitas vezes, quando não bem orquestrados, correspondem a desvios da matéria. Alguns ficam aprisionados em sistemas sexuais, prazeres momentâneos, instantâneos, como se fossem entorpecentes, quanto mais, como se estivessem em um processo de drogadição de prazer. Outros em pilares de desperdício. Enquanto houver desperdício no planeta Terra, haverá fome. Enquanto houver desperdício, então verifique a quantidade que você tem em sua casa de alimentos, verifique a quantidade que você coloca em seu prato, verifique a quantidade que você desperdiça diariamente em termos de alimento. Porque o que você desperdiça, o apodrecimento de alimentos, como se chama aquele sistema que vocês guardam os alimentos? Armários, dispensas. O que apodrece em suas dispensas representam a fome de outros seus, porque você é também os outros e os outros também é você. É a lei da compensação que o senhor fala. É a lei do equilíbrio. Do equilíbrio. A lei do equilíbrio. Se você desperdiça, outro ser humano passará fome. Compreende? O planeta Terra é vestido dentro de uma lógica. Dentro de uma lógica. Então, se você desperdiça outra pessoa, você estará condenando automaticamente que outra pessoa passe fome. Se você coloca em seu prato uma quantidade que você sabe que você não irá diligenciar em termos alimentares para satisfazer as necessidades do seu corpo, por meio de um pecado capital colocado assim como a gula, causará a condenação de outrem, a fome. Então, enquanto estiver em compensações, haverá fome. Dinheiro entorpece a muitos, cega tantos outros, enlouquece tantos outros, potencializa desastres familiares. Importante, caríssimos, empreender a grandiosidade de que o dinheiro está para servir, sim, às suas necessidades materiais, mas não esquecendo também da coletividade, do poder de alcance da coletividade.
Qual o recado que você veio deixar neste planeta? Qual foi a semente que você veio deixar neste planeta? Somente nascer, crescer, trabalhar para si e morrer dentro das suas próprias fortunas? Talvez isso daí seja a grande dor da sua alma, o grande vazio existencial de ter somente para te satisfazer. Que pequenez de consciência! Representa um processo de pequenez de consciência. Tenha muito para muito ajudar, porque quem muito ajuda, muito terá. Francisco de Assis já falava isso. É dando que se recebe. Nobre alma, nobre mestre. É dando que se recebe, costume. É dando que se recebe. O grande raio dourado, plasmado e materializado aqui no planeta de vocês. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Lei do equilíbrio. Se você não perdoa, você passará por provações de não ser perdoado e suportará dores desse não perdão do outro, provocando processos obsessivos. Percebem, filho? Percebo sim. Então, esses pilares do sistema imunológico é muito sério dentro da estrutura do adoecimento. Então, por que uns adoecem mais do que os outros? Verificar esta conexão, como é que está com esses pilares de desvios, não é, filho? Esses desvios. A sua fé, como está sendo edificada. O acolher do seu alimento não só do físico, mas o alimento da alma. Como você está alimentando a sua alma, projeta diretamente para o sistema imunológico. E a doença autoimune estaria dentro dessa? A doença autoimune, uma autodestruição. Algo você não aceita em você mesmo, então você decide empreender uma autodestruição, consciente ou inconscientemente. Uma autodestruição é iniciada. O seu corpo combatendo ele mesmo. Processos respiratórios, meditativos, de conexão cada vez mais espiritual, diante da fé alicerçada com tratamentos medicamentosos da ciência, não é? Podem ser grandes diretrizes de parceria espiritual com material, na grande balança do saber. Pois não, filho, espero poder ter contribuído dentro desta pergunta, não é? E agora, as pessoas querem saber, chegará um momento em que escolas ensinarão as nossas crianças sobre espiritualidade? Este assunto é muito interessante, por quê? Não adianta colocar em sistemas educacionais educação religiosa, quando a educação religiosa é altamente voltada a um saber, a uma janela dentro da religião. É necessário educação ampla, educação integral. Então, falar de espiritualidade é a conexão com o divino sem rótulos. Para isto, é importante que esteja à frente educadores que assim compreendam e assim façam nas suas vidas. E não proselitistas direcionando o único caminho para chegar a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Porque Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência é alcançado por infinitos caminhos. Por infinitos caminhos. Enquanto houver rótulos, haverá aprisionamento da alma. A unicidade, cada vez mais, é muito importante diante do respeito. Estabeleça o caminho a chegar a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência e conexão, mas não coloque como uma bandeira, um estandarte, como se fosse a única verdade, perseguindo a quem quer que seja, porque não está no seu caminho. Mas lembre sempre que você pode mudar de caminho. Então, o caminho anterior era falso? Como compreender uma mente desta? A religiosidade associada à espiritualidade, que espiritualidade não é espiritismo,
Espiritualidade é a conexão com o eu autêntico, com o eu divino, que todos são em unidade cósmica. Estar em ampliação. Então, os sistemas integrais educacionais precisam, os construtivistas precisam enxergar essa conexão com a natureza na unicidade, o divino na unicidade, e não em janelas que direcionam a uma única verdade. Você pode sim até explicar qual a verdade que é propagada, mas não colocar como verdade absoluta. É dever de todos os seres em carne, ou seja, que estão em experiência encarnadas, ter consciência de outras janelas e portas que existem, mesmo que ali esteja direcionado somente uma, mas as outras precisam ser cientificadas. É preciso que a pessoa esteja ciente que existem outras portas que podem ser alcançadas também. Sobre crianças que virão nos próximos 2 anos, elas devem ser somente adotadas por casais ou podem ser adotadas por uma pessoa só, ou elas precisarão ser por 2 pessoas? Sim, pode ser dos processos de adoção, Sim, de afinidade, sim. que brota pelo coração. Sim, Pode ser uma pessoa pode só. sim, com certeza. Lembre-se sempre que o masculino e o feminino habita em você. Então, quando existem 2 pessoas, há 2 masculinos e 2 femininos. Quando existe uma pessoa zelando, adotando uma outra criatura em experiência humana, o masculino e o feminino há de estar ali presente, a paternidade e a maternidade alicerçada, porque a maternidade não está associada ao sexo masculino e a maternidade não está associada ao sexo feminino. Maternidade e paternidade são instintos que estão associados na integralidade do ser humano, diante do masculino e o feminino que habita cada, e não diante da estrutura de genitália que habita, da classificação genital que é colocado aqui como masculino e feminino. Existem muitos classificados como sexo masculino que têm mais maternidade do que outras que são classificadas como sexo feminino e tem mais a estrutura paternal. Sim, Isso não vai comprometer a não educação irá da comprometer. criança. Lembre-se sempre que a chama é processos educacionais construtivistas que respeitem o processo de inteligência e criatividade desses nobres mestres regeneradores do planeta. Quer seja por criação não possessiva de quem quer que seja, porque a posse afugentará tais espíritos de vocês. Então, se vocês estão se abrindo para o florescer de adotar outro ser humano, ou seja, o parir pelo coração, quer seja homens parindo somente pelo coração, ou seja, ele somente adotando, mulheres parindo pelo coração, somente ela adotando, quer seja o casal, 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, ou de qualquer outra classificação de ser que habitar dentro deste planeta Terra, a posse afugentará tais espíritos, ou seja, respeitem tais espíritos como companheiros de jornada. Esta é uma das grandes mensagens que tais regeneradores já está colocando. Somos companheiros de jornadas, respeitando sim a paternidade e a maternidade que habita em cada ser, unindo a família. Mas é necessário o desvencilhamento de carências projetadas à posse, e sim como uma nobre experiência de estar com essas criaturas tão nobres, evoluídas, assim como os pais também, não é? E sobre adolescentes com depressão e ansiedade, como poderia aconselhar para ajudar esses jovens? Adolescente
que estão em processo de ansiedade são crianças cristais, não é? São estruturas, almas cristal, que estão em processo de alicerçamento do seu propósito divino e de vida. Crianças, adolescentes altamente criativos, porém aprisionados em processos educacionais que não fomentam a criatividade, que não fomentam o despertar de tais potencialidades, mas sim processos competitivos, dilaceradores, destrutivos. Por isso que tais dores seguem como ansiedades, um anseio por uma oportunidade de serem respeitados do jeito que são. Então, aconselho para quem está com adolescentes nessa estrutura de ansiedade, aflorar esportes, aflorar artes plásticas, pinturas, cerâmicas, esportes variados, principalmente os aquáticos, porque as águas vão estruturar também o equilíbrio das emoções. Então, 2 medicamentos naturais: prática de esportes e práticas de artes. A arte é uma estrutura grandiosa de despertar para estes seres cristais, porém corrompidos em sistemas aprisionadores.